são 5 grupos que estão aqui. E surgiu uma demanda de conversar com alguém que está empreendendo a Vera, assim, né? E que está nesse desafio, para contar um pouco para a galera as dores e as alegrias de empreender, os principais desafios, como você está vendo isso. E é bem esse bate-papo mesmo, sem... Eu até te falei, não faz apresentação não, Murilo, vem conversar com o pessoal. Acho que foi o Wagner que fez essa provocação, não foi, Wagner? Isso. Seria interessante a gente ter uma visão de alguém que não seja professor, para que a gente comece a pensar no mesmo nível. Assim. E aí foi feito o convite para você, e te agradeço demais de ter aceitado tão prontamente. A gente sabe como é complicada a sua agenda, né, com 1000 coisas para resolver, e você prontamente aceitou. Super obrigado mais uma vez, em meu nome, em nome de todos os professores aqui, e dos alunos também. E você acha que vou passar para eles darem uma boa tarde para você, o grupo de professores, depois a palavra está com você. Eu ia até falar para os alunos, se eles quiserem escrever o nome e o curso, só para, na hora que eu for dar exemplos, né? E acho que vou acabar fazendo uma introdução ali de 10, 15 minutos. Acho que o mais valoroso para a gente, acho que é o bate-papo no final. E na medida que eu for falando, talvez eu puxe alguém ali para responder algumas perguntas, aí eu consigo olhar no chat aqui. Aí fica bacana a interação, eu acho. Beleza. Passar para os colegas aqui, na ordem que estão aparecendo para mim aqui no meu álbum Harry Potter, o primeiro é o Faimson. Vai lá, Faimson. Cara, só te dar boas-vindas aí, valeu por aceitar o convite, e você vai participar de um dos capítulos do documentário Projetão, que vai sair na Netflix. Todos os alunos vão ser convidados a dar seu depoimento, e você vai fazer parte também. Brincadeira. Bom, tô aqui para te ouvir também. Fazer, Bora fazer, dá calda. Eu vou te ouvir aí, e aí depois a gente troca uma ideia. Seja bem-vindo. André? Olá, Murilo, boa tarde. Agradecer você aí pela disponibilidade, né? Aceitou o convite que a Miriam fez. Você vai encontrar uma turma aí sedenta por conhecimento, uma turma muito motivada, uma turma que está engajada na disciplina, e provavelmente você vai encontrar aí 5 finalistas do Centelha, que são 5 projetos que estão muito bem encaminhados aí, tá? Seja bem-vindo. Massa, para cima. Magnus? Boa tarde a todos. Prazer, André, em conhecê-lo. Seja muito bem-vindo, né? A gente está com a expectativa de te ouvir e ouvir as suas experiências. Eu acho que isso vai agregar muito ao grupo aqui. Então, esteja à vontade e aproveite bastante, que a turma aqui é muito, muito legal. A experiência tem sido fantástica, de interação tanto com os professores, mas principalmente com os grupos, né? E as diferentes demandas e o crescimento. Tem sido bem importante para todos nós. É isso. Bem-vindo. Letícia? Ei, Murilo, queria te dar as boas-vindas, te agradecer também. Não consegui abrir a câmera aqui ainda, mas daqui a pouco eu vou conseguir. E dizer que eu sigo, né, sua empresa no Instagram, fico torcendo muito e vendo os estagiários lá do design, agora fazendo stories, estou achando super legal. A gente até comentou isso na aula lá de outra disciplina. Quem de cabeça aí você lembra, Letícia? Oi? Acho que a gente está com 3 pessoas do design industrial da Aluma aqui agora. Pois é, eu fico só acompanhando e torcendo, então fiquei feliz também de poder te ouvir e saber mais da empresa também. Legal, obrigada. Lara Gilberto é uma delas, eu lembro de cabeça. Pô, a Larinha é um monstro, cara. Nossa, o design, ele tem um ponto, né? Que o design é muito 880, né? Acho que é uma profissão que merece ser mais valorizada aí no mercado pelo trabalho que é feito. Acho que está no caminho para isso também, mas a Brenda é uma líder de área aqui, forte. Também, Letícia. Enfim. E a gente está trazendo mais uma do design agora. Mas show de bola. Eu começo aqui, Miriam, pode ir indo. Várias pessoas colocaram aqui o curso aqui no chat já. Vai lá, a palavra é toda sua. Show. Eu vou tocar assim a dinâmica. Eu vou tentar me apresentar e falar um pouquinho da trajetória da Aluma.
Depois eu vou falar do porquê empreender, e aí, Miriam, aquela questão de mais desafios, algumas outras coisas, eu deixo você pontuar no final e você vai pontuando eu falando. Podemos tocar assim? Acho que o tempo é curto também, né? E acho que a interação, principalmente com os alunos e com a rapaziada, é o mais importante. Eu vou tentar também tirar um pouco o foco só de mim e da Luma e tentar lançar um pouco de luz, né? Porque quando eu comecei a empreender, era querer muito e achar que só tinha um caminho, né? E, na verdade, você tem caminhos infinitos ali dentro para fazer muita coisa legal. Então, eu vou tentar lançar luz aí para os alunos que podem ser legal para eles. Mas vamos lá, gente. Falando de mim, eu sou engenheiro de produção, formado pela Miriam, inclusive trabalhei para ela, fui monitor da disciplina dela e trabalhei para ela no Habitat, foi meu primeiro Para emprego. ela não, com ela, menino, com ela. Porque naquela época eu não era empreendedor ainda, Miriam, por isso. Mas formei como engenheiro de produção, fiz carreira no mercado financeiro, trabalhei durante 7 anos como assessor da XP em 2 escritórios. Um escritório foi a Altos Patrimônio e depois eu fui para a PX Investimentos, onde eu fui um dos fundadores, né? A PX é uma empresa do Grupo Apex, eu participei da fundação lá e fui o gestor principal da operação, até a operação ser vendida para o BTG, na virada de 18 para 19, e justamente nessa virada eu abri aqui a Luma, de novo, dentro de uma pegada, de um modelo que eu já tinha trabalhado no mercado financeiro, né? Que era captação de recursos para startup. Então, eu já iniciei a Luma com muito investimento, né? E com muito, assim, muito para mim na época, né? Hoje eu vejo até que foi pouco pelo tamanho do projeto que a gente quer fazer, mas então a gente nasce num contexto de aceleração de startups praticamente por meio do capital de risco que investidores anjo coloca para alavancar as iniciativas. Dando um passo um pouco para trás, quando a gente fala de empreendedorismo, né, o que é empreender, né? Hoje, quando eu olho no espelho, eu consigo, de alguma forma, conceituar um pouco melhor essa palavra e ver o que ela nos oferece em todos os seus conceitos, né? E você percebe que algumas pessoas elas vão ter traços empreendedores e outras pessoas elas vão acabar desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Acho que cada pessoa tem uma aptidão, não necessariamente todo mundo precisa ser empreendedor. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para os alunos, acho que não vai ter nenhuma resposta no chat, mas se tiver, fica legal para eu fazer um paralelo aqui. Se tem alguém na disciplina que não tem a intenção de empreender em nenhum momento, está fazendo a disciplina por curiosidade ou por aprender alguma coisa. Se quiser pontuar o motivo aí no chat, eu acho que não vai ter ninguém, mas fica aberto. Então, eu olho para trás e eu vejo muitos traços que eu sempre tive, né? Então, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, vendendo picolé e sorvete. Minha mãe tem uma sorveteria no interior, comecei lá e tal, e depois vendendo por conta própria. Ô Flávia, se puder falar o plano A aí, é bom que eu faça um paralelo. Pode falar aí no chat mesmo, ou se quiser pode abrir o microfone depois. E aí fui dali no ensino médio, né? Eu trocava cheque lá no interior, isso me deu uma boa grana para eu chegar em Vitória já, né? Com alguma coisa, mas eu tinha uma mentalidade muito ruim, né? Que era de fazer o menor esforço e tentar maximizar os meus ganhos, né? Era tipo um malandro, assim, digamos, para quando eu tentava fazer alguma coisa. E aí, quando eu chego aqui em Vitória, aí eu tive o meu primeiro contato mesmo, né? E tive a felicidade de na faculdade, o meu melhor amigo da faculdade, essa é a pessoa que eu tive mais contato, é o atual CEO da Apex, então foi um cara que me levou muito para o ambiente dele, né? Um ambiente familiar de muito empreendedorismo. E ali eu comecei a crescer, participei da fundação da Apex Partners, mas eu era estagiário, não tinha recurso, é um negócio que começou com um grande investimento. Hoje, talvez das startups seja, tirando as gigantes, né, Wine, PicPay, talvez seja a que esteja performando melhor aqui em Vitória, com 120 funcionários, um faturamento gigantesco. E foi lá que eu comecei a minha trajetória. E aí eu vou até pegar um gancho aqui no que eu falei, no que o pessoal falou, no que a Tainá comentou aqui do lado, que todos podemos ser empreendedores, pois podemos empreender na empresa dos outros e tudo mais. Isso é um dos principais conceitos de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, se você jogar no dicionário, o que significa a palavra empreendedorismo, ele é o ato de empreender algo, né? O ato de você fazer algo, aí você encontra algumas outras derivações, estou até abrindo aqui só para ler que eu tinha deixado aberto, que é a capacidade de idealizar projetos, negócios ou atividades, pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil e trabalhoso, que tem a capacidade de empreender. O que esse conceito mostra? E aí que entra o ponto na minha vida ali em relação ao empreendedorismo, né? Para mim sempre foi
sempre foi como uma filosofia de vida. E eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me permitiram trabalhar em culturas onde eu não era enxergado somente como uma mão de obra que eu trocava a hora pelo meu trabalho, né? Então, eu sempre fui muito estimulado a ter uma liderança, a criar projetos nos lugares que eu estava. Isso fez toda a diferença para eu ter a confiança para estar aqui dentro do meu projeto, da Aluma e tudo mais, né? Depois eu volto nesse ponto da Tainá, eu só quis passar um pouco nessa conceituação para entrar agora um pouquinho na trajetória da Aluma e como é que a gente criou esse negócio aqui. E aí eu volto nesse ponto aqui depois. Bom, a Aluma nasceu como uma empresa literalmente de garagem, foi na garagem da mãe do meu sócio ali que a gente criou ela. Inicialmente, num período ali que teve uma crise, ali na primeira eleição, na segunda eleição da Dilma, acho que em 2014, não sei se vocês vão lembrar, época de apagão, tinha uns apagões de vez em quando, bolsa de valor caindo pra caramba. Eu, tipo assim, vamos lá, em dinheiro de hoje eu ganhava tipo uns 6, 7 mil reais no mercado financeiro, do nada minha renda foi para 1.000. Eu precisava me sustentar aqui em Vitória. Eu já tinha dado aula particular quando era adolescente, e aí meu sócio, que é o Júlio, que fundou junto comigo, ele tinha uma carteira aí de uns 20, 30 alunos, ele me passou um pouco e a gente começou a dar aula particular. Eu trabalhava de dia, dava aula à noite para poder pagar aluguel e pagar comida, basicamente isso. Só que o que começou a acontecer? A gente começou a ter muita demanda mesmo, assim, de ter que chamar os amigos para ajudar a gente no que a gente dava. E nisso que a gente foi ter muita demanda, a gente começou a perceber alguns problemas que a gente tinha no mercado, né? O primeiro deles que vinha à mente como uma oportunidade era que, assim, se eu perguntar para vocês uma empresa que trabalha em larga escala com aula particular no Brasil, vocês não conseguem falar nenhum nome. Você não tem nenhum player dominante aqui, né? A gente falou, tem uma oportunidade aí. O outro foi o que a gente resolvia, né? Para o pai, que o pai do aluno preferia centralizar tudo na gente do que ficar contratando professor particular esporadicamente. Então, a gente ficou na cabeça com uma ideia de criar uma espécie de Uber de aula particular. Essa ideia ficou durante uns 2, 3 anos praticamente adormecida, porque depois o mercado voltou a dar dinheiro, eu voltei a fazer minha carreira no mercado. E quando eu fui sair do mercado para poder empreender, aí eu já botava muita fé, eu realmente achei que eu ia criar o Uber de aula particular do Brasil. Hoje a ideia do negócio é bem diferente dessa, mas era basicamente fazer conexão professor e aluno para enfim, um marketplace de aulas particulares mesmo. E aí, quando eu venho tocar essa ideia, no mercado financeiro eu também tinha trabalhado para distribuir investimento em outras startups, então eu fiz a distribuição da Zite, da Loja Autônoma, da Chip, da Singu, que era um Uber de salão de beleza, fiz a distribuição da própria Apex, da Great Schools, eu fiz de várias empresas, eu fiz essa captação de investimento de risco. E aí aconteceu uma coisa muito legal comigo, né? A primeira foi o contato com os empreendedores, o Rodrigo, que é um cara que fala na disciplina aqui de vez em quando, é um cara que ficou muito amigo meu nessa época. O Thales Gomes, que é um cara polêmico, né, mas um cara famoso aí também no mundo das startups, que foi o cara que fundou e vendeu por 1 bilhão a Easy Taxi. Também tive muito contato com ele nessa época. E isso acaba modelando, né, o negócio, modelando a nossa cabeça e tudo mais. Tinha uma vontade absurda de empreender, estava doido para sair do lugar que eu trabalhava para empreender, porque tinha aquilo dentro de mim. E aí peguei dinheiro com esses investidores, né? O investimento inicial feito na Aluma foi de cerca de 500, 600 mil reais para montar essa espécie de Uber de aula particular, e a gente começou ali em 2019. Foi um ano fantástico. Para ter uma ideia, a gente faturou, sei lá, 5 mil reais em fevereiro e 165 mil em novembro. Isso no intervalo de um ano. Foi um crescimento assustador quase. Abrimos escritório em BH e Curitiba. A tese, eu olhando para trás, eu vejo que era uma ideia de jirico, botar uma pessoa dentro da casa da outra para dar aula e você se blindar ali como uma marca, né, que pode ser queimada a qualquer momento por qualquer coisa que esteja. A gente já deu quase 50 mil aulas e nunca tivemos nenhum problema, mas poderia ter tido. E aí, quando vem a pandemia, foi o primeiro impacto brutal que a gente teve. Foi igual tirar um computador da tomada, né, porque o nosso serviço era presencial e da noite para o dia a gente ficou zerado. Ficamos quase 3 ou 4 meses sem o grosso da receita, que era ali no presencial, não tinha plataforma online. Viemos recuperando a pandemia, mas aí a pandemia trouxe um outro efeito, né? Quase 90% das contratações que a gente tinha era de alunos que contratavam aluno em véspera de prova para melhorar a nota da prova. As escolas têm 2 anos praticamente que não forçam a mão em avaliações por conta do que aconteceu na pandemia. A gente perdeu esse gatilho. O que se mostrou uma coisa muito ruim no início, abriu uma lacuna de mercado gigantesca, que é onde a gente se posiciona hoje. O que começou a acontecer? A gente começou a matricular alunos bem novinhos, que não são os que precisam tanto de nota, né? E aí a gente veio matriculando eles, aluno de
10, 9, 8, 7. Quando a gente viu, a gente estava alfabetizando. E aí, tudo online, pelo computador, né? E a gente percebeu que esses pais, eles queriam uma plataforma, uma escola individualizada mesmo, como se fosse alguém que assumisse a responsabilidade por entregar pedagogicamente aquilo que estava se propondo, e não aquilo que ficasse na mão de cada um dos professores. Então, hoje, o que é a plataforma da Aluma? A gente é uma plataforma que, por meio de um plano de assinatura de aulas particulares e de programas específicos de aprendizado, a gente potencializa toda a vida do aluno. Então, você vem aqui, você não contrata mais um pacote de aulas, você contrata uma assinatura de 1, 2 ou 3 aulas por semana para o seu filho ser acompanhado durante a vida escolar dele. Concomitante com isso, a gente está lançando agora, dia 4 de março, inclusive é um projeto da Luísa Boldibe, que também foi aluna ali da produção, da Miriam. A Luísa é a chefe de produto aqui da minha empresa e minha sócia. A gente está lançando o primeiro programa de alfabetização remota do Brasil. A gente consegue entregar a criança alfabetizada em 6 a 8 meses ali, enquanto a escola demora 1 ano e meio, 2 anos. Então, basicamente, é um mementa de 100 aulas, de 80 a 100 aulas, que para cada aula o aluno consegue ter um professor para acompanhar ele durante a disciplina. E é aí que está o maior diferencial e tecnologia da Aluma, né? A gente consegue promover soluções de ensino em escala. Então, a gente consegue deixar um professor apto super rápido para poder estar disponível para poder lecionar essas aulas e tudo mais. Então, acaba sendo quase que o suprassumo da aprendizagem, né? Você imaginar que em cada objetivo de um mementa de um curso vai ter um professor te acompanhando ali dentro, é um pouquinho do que a gente está criando agora, né? A gente, depois desse montante aí que eu falei com vocês, né, a gente conseguiu sobreviver à crise, porque logo antes a gente tinha recebido 1.600.000 de investimento. O dinheiro foi basicamente usado para sobreviver, né? Estava me negando a fechar a empresa, mas foi duro. Eu achei que a empresa ia quebrar em 2 momentos ali em 2020, achei mesmo. Mas conseguimos passar, graças a Deus. E agora a gente está fazendo uma rodada de investimento ponte para, no final do ano, início do ano que vem, a gente está pleiteando um investimento de $1,5 milhão. A empresa conseguiu retomar a atração dela, a gente tem crescido aí. Temos alunos em praticamente todos os estados e muito filho de brasileiro que mora fora, aluno em 8 países, além do Brasil. Tem um aluno até do Japão. E é mais ou menos esse o time, né? Eu não estou com muito tempo aqui, eu tentei cortar umas etapas aqui na hora de falar, Miriam. Vou deixar bastante para a galera aí perguntando o que quiser perguntar. Tem um universo dentro de cada assunto para explicar, né? Porque a trajetória ela é muito árdua, muito longa. Então, assim, sobre a Aluma, o que eu tenho para falar da Aluma é basicamente isso. Ela também aparece aqui no que eu coloquei lá no diagnóstico. Obrigada, Murilo. Foi bem sucinto, bem rápido, e cada vez que eu encontro com você, a Aluma é outra Aluma. Então, assim, se tem uma coisa... metamorfose por trimestre, mas se não for assim, tá errado, tá? Então, se tem uma coisa que a gente fala aqui, gente, muda a ideia, não fica agarrado na ideia, e você está falando muito sobre essa coisa de a ideia que você achava que era o que você ia desenvolver há 2 anos e pouco atrás, agora horrível. Você olha para trás e fala, era horrível. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa coisa, né? De ter ideia, avançar, pivotar e mudar. Como é que acontece esse processo assim? Quem me conhece ali como empreendedor, Miriam, eu vou falar uma coisa que os professores que vão me matar, talvez. Eu sou um cara meio eu sou um manual anti-startup vivo aqui quase, né? Inclusive, isso traz problemas aqui para a empresa em alguns pontos. Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o aplicativo da Aluma saiu agora, 3 anos de empresa. Saiu agora o app. Porque eu foquei extensamente em gerar receita. Por quê? Eu vendendo 5, 10 mil reais por mês, eu sou um garoto com uma ideia na cabeça. Eu vendendo 160, 180 mil, né, que é o faturamento que a gente pega agora depois da renovação mensal, aí eu já não sou um garoto com uma ideia na cabeça. Eu consigo sentar com fundo, eu consigo prover investimento. O que tem de bom aqui nessa parte? O fato de você ir ao mercado, testar, vender, você recebe feedbacks muito rápido do cliente, você vai tendo muita ideia do que funciona e do que não funciona. Na minha opinião, acelera muito em como você vai transformar o seu negócio num negócio de fato e não só numa ideia. Só que isso gera também problemas ruins, tá? Que é o que a gente colhe aqui na Aluma. A gente, por exemplo, faz uma corrida em direção ao produto hoje, que é o foco principal da empresa, né? Lançar o plano de assinatura, programa de aprendizagem, tantas outras coisas, porque lá atrás eu negligenciei. Eu priorizei a venda acima de ter um produto. Então, a gente rodou muita coisa no code, sem código, sem tech mesmo, né? Com a plataforma super simples, fazendo um grande Frankenstein ali, né? Então, assim, o que eu posso falar dessa parte da ideia, opinião Murilo, tá? Você tem a concepção inicial da ideia, como que você consegue colocar ela em prática da maneira mais simples possível? Como é que você consegue ter gente pagando por essa ideia da maneira mais simples possível?
eu acho que esse é um caminho possível para essa parte da ideia, porque quando você for ao mercado, você vai mudar, muito provavelmente você vai mudar essa ideia. E assim, quando eu ouço ideias, assim, é normal, né, que a gente pegue, por exemplo, e veja o seguinte, pô, todo mundo já, se teve essa ideia aqui, alguém já deve ter tido, todo mundo já deve ter tido esse tipo de pensamento aí quando vai ter alguma ideia, né, um pensamento muito comum de se ter. E de fato, esse pensamento até certo grau é verdade. No geral, as pessoas tendem a já ter tido as ideias. Só que a ideia que você tem depois de passar por uma execução, essa ideia as outras pessoas não conseguem terem tido. Porque o fato de passar pela execução é um grande filtro para todas as outras coisas. Então, vou dar um exemplo. Eu estou lançando esse programa de alfabetização remoto. A Ser Educacional, que é o terceiro grupo, eu não vou falar a Ser aqui, que eu posso até estar sendo injusto. Uma pessoa da Ser está participando do investimento para lançar uma empresa que ia fazer igualzinho isso. Eles desistiram de fazer isso e foram fazer um outro programa gravado, mudaram para social, para parar de escola pública. Por que eu, quase sem recurso, investindo R$100 mil por mês, consigo fazer uma parada que um dos maiores caras do Brasil não está conseguindo? Por que eu estou conseguindo executar isso? Porque tem 3 anos que eu estou batendo a cabeça, marcando, remarcando aula, vendo como é que seleciona professor, vendo o que dá certo, o que não dá certo. Tenho uma experiência de 50 mil aulas como pano de fundo. Então, isso me faz, na hora de ter uma ideia, linkar os pontos de maneira diferente. Porque é complexo, vender um programa de alfabetização remota. Tem criança que fica embaixo da mesa nas primeiras 3, 4 aulas. Como é que faz a criança sentar na frente da tela ali, aberta? Como é que faz a criança pegar o cursor e fazer direito? Ou o pai imprimir um negócio que a criança precisa para escrever. Só que depois de ter mais de 500 alunos de alfabetização, eu consigo fazer isso. Eu levei para uma escala maior que a da minha empresa, mas a gente tem isso em escalas muito menores. Eu estou passando por isso nesse momento. Eu estou lançando uma outra empresa aqui dentro do grupo, que é a Sou Edu App. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V no software da Luma, entre aspas, né? Mas a gente está dando a nossa ferramenta, melhorando ela, para dar para professores que não são da Luma poderem dar aulas particulares e gerenciar lá por dentro. Minha intenção é ganhar dinheiro com isso e também como se fosse um SaaS, um ERP para professor particular, um escritório que ele tem ali, e ter que controlar dado de mercado. Essa iniciativa ela também recebeu dinheiro de fora, mas antes de eu pegar o segundo dinheiro, a gente vai primeiro botar 100 a 200 pessoas testando a plataforma, ou vai pegar um investimento, que a Fundação Lehman está olhando de talvez investir nessa iniciativa nossa, mas eu vou primeiro testar com 100, 200 professores, fazer ali pelo menos 5, 10 mil de receita, porque muda completamente o meu estratégico da ideia, como eu posso captar e tudo mais. Então, assim, a minha dica para a ideia é, da maneira mais simples possível, gerar o mínimo de vendas, alguma coisa ali, algum contato mais real com o cliente. Mas acho que agora posso abrir para as outras pessoas, né? Só eu ficar perguntando. Gente, quem tem interesse em fazer perguntas aí, sintam-se à vontade. Não sei se tem no chat. Eu vou só pegar um minutinho emprestado aqui, Miriam, vou responder aqui a Tainá e a Flávia, que elas escreveram no chat. Tainá, quando eu trabalhei em outros lugares, eu sempre tive essa mentalidade muito grande de empreender em outro lugar e dentro de uma organização e tudo mais. Tem um ponto de atenção importante que é você ver se o propósito e a cultura daquela organização, eles de alguma forma dão um caminho para que a pessoa possa fazer isso. Porque às vezes você quer fazer isso dentro de um lugar, a empresa não te dá cultura, não te dá propósito, você bate a cabeça de um lado para o outro e fica ruim. Mas se você está trabalhando num lugar que de fato tem crescimento, porque aqui na Luma, cara, eu assim, por ter sofrido isso em outros lugares que eu trabalhei, eu não me sinto no direito de tomar a liberdade de ninguém aqui de dentro. Então, assim, a menos as áreas de atendimento, áreas assim, a gente não bota hora para entrar, para sair, nem fala o que a pessoa deve ou não fazer. E nunca vou demitir uma pessoa porque está fazendo algo diferente do que eu combinei com ela na entrada. Mas vou pegar a Etânia, que é uma pessoa que se tornou sócia. Pô, a Etânia trabalha um absurdo, construiu a nossa área de CS, construiu um monte de coisa aqui dentro. Eu transformei ela em sócia. Em sócia é uma das melhores remunerações que a gente tem aqui. Então, tipo assim, a gente conseguiu, de alguma forma, premiar ou dar caminho para esse caminho. A Etânia é gênio, assim, para mim é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, não é só porque ela é minha sócia. É absurdo ela, assim, o trabalho dela, envolvimento, tudo. Ela é o maior exemplo que eu tenho de empreendedora, agora virou empreendedora, né, porque é sócia aqui da companhia também. Então, é uma coisa... É desse jeito que eu falo. E sobre o que você colocou ali, Flávia, eu acho que mesmo como professor, mesmo como pós-doc, você tem como empreender. O cara que empreende, que faz uma coisa além, que cria projetos, que tem atitude, que leva isso como filosofia mesmo, ele encontra caminhos que as outras pessoas que vão fazer um trabalho normal não encontram. Então, às vezes você olha uma carreira de professor efetivo, que aparenta ser algo engessado, e eu estou falando aqui com toda humildade do mundo, tá? Tem 5 professores efetivos aqui, eu não sou. Mas você vai encontrar caminhos. Você vai encontrar caminhos, seja, sei lá, talvez
em algum projeto específico, alguma consultoria, alguma coisa, entendeu? Que uma pessoa que está só fazendo o trabalho dela não vai encontrar. Então, acho que o empreendedorismo engloba isso tudo. Murilo, uma preocupação que a gente percebe entre essa turma que está empreendendo agora é de que o produto tem que estar muito pronto para poder ser lançado no mercado. Às vezes as pessoas pensam assim, meu produto não está pronto ainda. Aí fica chocando aquele produto ali dentro, aquela paixão pelo que está fazendo, e acaba que quando ele se dispõe aí para o mercado, já chegou um concorrente, já chegou um substituto, já chegou alguém tomando a posição. E você falou uma coisa interessante, que é colocar e testar e aprimorar. Esse processo que vocês fizeram aí para lançar os produtos e testar, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Teve algo de planejado nisso? Ou foi o próprio usuário que foi dando esse feedback para vocês? Às vezes o feedback do usuário é ruim porque ele cancela você, às vezes o feedback do usuário é bom porque ele quer dar um retorno, quer ver um aprimoramento. Como é que vocês construíram esse canal de relacionamento com o cliente de vocês? Tá, vamos lá. Só começando no que você comentou, eu acho que a questão de se apaixonar pelo produto não cabe, de fato não cabe. Você tem que se apaixonar pelo problema que você está resolvendo. Se apaixonar pelo produto, pela ideia, você vai acabar caindo no caminho errado. Eu discordo de você quando a gente fala ali que a gente tem que marcar uma posição em relação a um concorrente, alguma coisa assim. Eu acho que quando você está fazendo as coisas, você vai encontrando caminhos e, naturalmente, você vê que um cara muito grande está tomando a sua fatia, você acaba diferenciando. Eu acho que a preocupação maior de levar a mercado é que, assim, a etapa da falha, de você levar para o mercado algo que não está pronto, ela é uma etapa na concepção de produto. Ela não é uma etapa que talvez vai acontecer. Ela tem que acontecer, sacou? Senão não está certo. Independente de tempo ou de concorrente, alguma outra coisa assim. No início, André, não tinha muito isso não. A gente ia lançando, meu irmão, e via o que dava certo, o que não dava certo, não tinha método nenhum. Era bem complicado e falhávamos absurdamente. A gente roda pesquisa com os clientes, a cada 90 dias a gente roda pesquisas extensas com os clientes, dali saem os principais insumos, só que ao mesmo tempo também, por exemplo, nosso programa de alfabetização. Se eu tivesse só ouvido os clientes, eu não teria feito como eu fiz o programa aqui, que é uma parada um pouco nova. Então, eu acho que é uma mescla dessas duas coisas, né? Eu acho que é importante você ouvir os clientes, como eu falei, né? A gente ouve de 3 em 3 meses, as filters da plataforma são guiadas pelos clientes. Eu acho que tem um outro lance, que é você dominar bem como que a sua ideia, o seu negócio se transforma de fato num negócio. E aí você consegue ter ideias meio que sozinho. Porque, por exemplo, a alfabetização. A gente gerou 1000 oportunidades de alfabetização em, sei lá, setembro, outubro. Só que a alfabetização, em vez de fazer 20 aulas, como a maioria dos alunos fazem por ano, a galera fazia 12 e tal. De cara, quando a gente olhou para isso, a gente falou, pô, vamos parar de trabalhar com a alfabetização. Aí um dia eu estava caminhando assim, pensando, falei, não, pô, você está gerando 1000 oportunidades, deixa eu encaixar o produto no canal e não o contrário. Eu falei, como é que eu faço um produto de alfabetização para resolver esse problema? Aí a gente foi conversando aqui, dali encontrei uma mulher lá no Bernoulli que faz o material e contratamos ela e trouxemos e ela elaborou. E hoje talvez o carro-chefe da empresa, porque também é uma situação de mercado, né? A pandemia acabou com a alfabetização no Brasil. 67% das crianças com 7 anos de idade deveriam estar alfabetizadas e não estão, então a gente está resolvendo uma coisa. A gente está meio que pegando todo o machucado que a pandemia fez com a gente, tentando dar uma volta por cima nela. E aí um pouco nessa linha. Não sei se eu respondi, tá, André? Só que aí, só para completar, hoje em dia a gente tem meio que uma metodologia para isso. Assim. A gente tem os ciclos trimestrais de OKRs, então a gente tem uma parte de ideação, uma parte para levar para frente e tal. Mas no início não tinha nada, não. No início era na doideira mesmo. Ô, Murilo, você usou uma expressão que eu achei interessante aí, tipo, você está ganhando 5 a 10 mil, aí é um menino brincando com a ideia e tal, ganhando cento e tanto e tal. Quando é que foi o shift teu de aluno para se empoderar, para, sabe, tomar a liderança, tomar a rédea e encarar o investimento na tua ideia, na tua empresa? Mas então, eu não sei se... Empoderado. Assim, eu acho que é um processo, tá? Acho que é um processo, cara, porque
E é um processo que ele não termina nem depois que você embarca na ideia, tá? Porque durante muito tempo eu fiquei aqui na ideia pensando, o que eu estou fazendo? Será que eu estou construindo um negócio de fato? Qual é o jogo que eu estou jogando? E essa clareza é o que eu falei no início, né? Assim, a vontade de você fazer alguma coisa, acho que vai nascendo ali um pouco dentro da gente. Eu acho que no meu caso, eu gosto muito de ler, e aí desde cedo tendo contato com algumas biografias ou com algumas literaturas voltadas para o empreendedorismo, sem querer puxar saco da Miriam. Na aula dela, a gente estudou sobre Deming e sobre Falcone, que meio que parecia que eu tinha descoberto sei lá, um novo modo de fazer as coisas, que eu nunca tinha ouvido falar em gestão da qualidade e tudo mais, e eu falei, pô, tem uma ciência por trás de montar uma empresa, né? Então, ali eu me interessei mais também, antes já lia muita coisa, e ali tinha aquela vontade de fazer alguma coisa, só que a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Estava tendo uma conversa ontem à noite com um amigo aqui dentro, que montou uma empresa de consultoria de engenharia e tal, e a gente fez um esqueminha no Google para ele super simples. Da noite para o dia, o cara está fazendo projeto de vistoria, ganhando 20, 25 mil no mês, que é um salário que, como executivo, você ia demorar 20 anos para ganhar. Então, tipo assim, e no caso dele, o ponto ali foi, pô, hoje, assim, o empreendedor ele vai ficando meio que viciado em fazer as coisas, né? Então, viciado em achar caminhos também, né? Você vira para mim e fala assim, tava conversando com uma prima minha que é psicóloga, falou, pô, tô com dificuldade de encher minha agenda e tal. Eu falei, pô, quanto você cobra na consulta? 120 conto. Eu falei, pô, se você tivesse 5 atendimentos por dia, você vai ganhar 500 conto por dia, é isso mesmo? Falou, tá bom para você? Tá. Eu falei, pô, beleza. Aí você já começa, pô, vou fazer um anúncio aqui no Facebook, vou fazer um anúncio aqui no Google, vou trabalhar assim, assado, vou pedir indicação para quem já é. Sua cabeça, ela vai meio que costurando tudo. E o fato de eu ter trabalhado em ambientes que me davam muita liberdade para trabalhar, me fez ir montando esse quebra-cabeça o tempo todo. É como se esse quebra-cabeça estivesse sempre pronto, entendeu? Então não teve muito bem um shift ali, mas como eu te falei, né, na época eu achava que o único caminho possível, que você fica ouvindo muito, lendo muito livro, você acha que o único caminho possível é você montar uma empresa que tem que valer 1 bilhão, tem que estar no caminho para tal. Hoje eu tenho um negócio digital, escalável, com investidor anjo. É muito difícil chegar nesse fim, mas é o fim que eu almejo. Não sei se eu vou chegar lá, mas estou trabalhando para isso. Mas hoje eu vejo 200 caminhos empreendedores que eu poderia ter tomado também como alternativa e que talvez estaria tão bem quanto, tal, porque aqui teve muito trabalho, altos e baixos, mas teve alguns golpezinhos de sorte também, então, de momento, coisas desse tipo, entendeu? Então, não sei se foi bem um shift, acho que eu fui alimentando a cada livro, a cada palestra, a cada vídeo que você vê, você vai alimentando. Aí chega num momento que, preparado você nunca está, né? Eu não estava preparado para quando a gente abriu a empresa. Eu não estou preparado agora para tocar um Series A que a gente vai tocar no final do ano, mas aí você tem que fazer, não tem jeito. Beleza? Deixa eu só pedir aqui, ô Miriam, vou ficar mais uns 5 minutos aqui, que eu tenho uma agenda externa depois, beleza? Sim, a gente combinou esse horário mesmo. Se alguém ainda tem alguma pergunta, aproveitar aí os últimos minutos aí da presença do Murilo, gente. Se quiser perguntar da Luma também, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar no chat, os alunos, acho que vocês estão fazendo, acho que vocês estão tendo um desafio extra aí, que fazer essa disciplina online, sem o tete-a-tete ali, é puxado. Imagino que esteja sendo puxado aí, tanto para os alunos quanto para os professores. Né? Gente, já que eu não vou roubar a vez de nenhum estudante da disciplina, eu queria só fazer uma pergunta. Estou encantado, parabéns, Murilo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que é o contato com os usuários na hora de fazer as avaliações, se tem uma equipe de experiência do usuário, principalmente por conta das crianças, né? Como é que vocês fazem isso? Você tá falando das avaliações não pedagógicas, né? Avaliações sobre serviço. Isso. Tá. Hoje é um calo nosso isso, tá, Letícia? Justamente por isso que você acabou de falar. A gente tem um time de CS bem forte aqui, e aí esse time de CS faz esse contato normalmente direto com os pais, e a gente tenta pegar um feeling ali com professores e tudo mais, mas é uma parte que a gente tem pecado muito. No produto novo que a gente sobe, né? O programa de aprendizado sobe em março, o plano de assinatura sobe em abril, a gente deixou o touch points ali para que a gente possa pegar também esse feedback dos alunos, né? Mas justamente por o nosso usuário e nosso cliente são duas pessoas diferentes, né? Quem paga é o pai, quem usa é o filho. Então,
é um calo nosso para pegar esses inputs. Agora, dos pais tem funcionado bem, como eu falei, a gente faz uma pesquisa extensa a cada 90 dias com assim, sei lá, se a gente tem 500 alunos, 600 alunos ativos, a gente pega pelo menos umas 80, 100 respostas. E aí a gente consegue ter um termômetro muito positivo se algo não está bom, se algo não está ruim. Principalmente se você perguntas como o que você faria de diferente, que pode ser melhor, elas normalmente trazem muito insumo mesmo, né? Às vezes a pessoa te dá uma nota 10 e aí fazer, assim, dá muito trabalho para compilar, mas perguntas abertas normalmente trazem insights valiosíssimos para a gente, né? Que é contraintuitivo. Então, é um pouco isso, sacou? Uhum. Sacou? Olha, tem uma aluna da Luma aqui, ó. Pô, maneiro. Você é aluna de inglês, Mariana? Em idiomas é uma parte que a gente até descontinuou as propagandas e tudo mais. A gente está querendo bolar um produto de idiomas para poder ir para o mercado. Porque esse é um dos pontos. Por exemplo, a pessoa contratar uma aula... Eu faço aula de inglês na Luma e hoje eu consigo tocar reunião com fundo externo porque, assim, você vai conversando com a pessoa no one-to-one, assim, uma hora-chave na sua cabeça vira e você consegue estar dialogando. Só que a gente sente falta, por exemplo, do Memento organizada para fazer esse estudo mais direcionado, que é o que a gente começou pelos alunos mais novinhos, que hoje é o centro aqui da nossa proposta de valor. Então, é um pouco do que eu falei lá, do porquê que a gente está mudando, né? A gente sentiu que o nosso produto, por exemplo, no caso de idiomas, está até um pouquinho no final da fila, mas é uma coisa que a gente fez justamente por estar um pouco defasado, entendeu? Em relação ao que a gente vendia no início e afim. Ô, Wagner, vou responder sua pergunta aqui, cara, que realmente vou precisar ir lá, então se alguém quiser fazer um comentário aí no chat, a Miriam pode me passar, eu gravo o áudio depois respondendo. Algum outro horário também, minha agenda não é tão cheia não, tá, Miriam? Ela é suficientemente cheia, mas ela não é tão cheia, às vezes falando nisso, não. Isso aqui a gente sempre tem que fazer, porque o contato próximo com a academia é bem importante para a gente. As melhores pessoas do nosso time vêm daí, então para eu ter algum tipo de imagem atrelada aí é bem positivo, só que é parte do meu trabalho. Wagner, sobre a questão de começar sem investimento, vou ser muito sincero com você, velho. Tem um lado, tem um céu e tem um inferno ali no investimento, cara. O inferno é que quando as coisas começam a não ir bem, elas não vão bem 85% das vezes, você fica com uma corda no pescoço, porque você tem satisfação para dar. Por mais que eu não me endivide na pessoa física, já foram investidos mais de R$2 milhões na Luma. Eu quebrar um projeto de 2 milhões, meu irmão, com o trade-off que eu tinha, com a carreira que eu tinha antes, é uma coisa de arrepiar completamente, né? Porque, pô, é uma coisa gigantesca. São 44 funcionários, são 150 professores cadastrados, no passado foram 1.300 famílias atendidas. Você tem todo mundo embaixo de você, então se falhar, você está fudido, né? Nesse caso, desculpa a palavra aí. Mas, tipo assim, então você fica com a corda no pescoço. Tem um lado super positivo do investimento, que aprender com o dinheiro dos outros, cara. Eu tenho 28 anos e tenho todas essas equipes para gerenciar. Eu me sinto pronto hoje para um pós-Luma. Eu me vejo na Luma por muito tempo, né? Mas eu me sinto pronto para fazer muita coisa e eu acabei aprendendo com o dinheiro dos outros, né? Então, isso acaba sendo positivo, que você queima algumas etapas, né? Cara, o melhor investimento é o cliente, tá? Independente se seu plano for pegar investimento. Você, é o que eu falei, você vender R$2 mil por mês é completamente diferente de vender 0, que é completamente diferente de vender 10, que é completamente diferente de vender 30. Então, qualquer passo que você dá inicial, até para você fazer o plano de negócio, o investidor confia mais. Se der errado, você vai dar errado. Por exemplo, eu estou indo para um investimento agora de R$1,5 milhão de dívida com os próprios investidores, porque eu não quero vender nem 1% a mais da Luma, porque a gente está no ponto de inflexão de escala por conta dos produtos que serão lançados daqui para frente. Quem está pegando isso como dívida está pegando um risco gigantesco, só que as pessoas estão confortáveis de fazer isso justamente por saber aonde vai ser aplicado o dinheiro, qual que é a atração, onde que funciona, onde que não funciona o negócio. Então, acho que é basicamente isso. Beleza? Obrigada, Murilo. Gente, eu vou lá que eu preciso ir mesmo. Prazerzaço falar com vocês. Mira, se precisar de mim até o final da disciplina, você me chama. Se tiver dúvida, pode mandar no e-mail ou no WhatsApp, que a gente vai respondendo com calma ali. Fechou? Fechou. Obrigadão, Murilo. Abração. Obrigado a todo mundo, hein? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Abraço. obrigado. Tchau, tchau. Valeu, valeu. E aí? Eu fico vendo as histórias do Murilo. Gente, cada vez que eu ouço, o negócio já deu um salto, mudou e é outra coisa. Nossa, é impressionante a velocidade, a energia que o negócio está se movimentando lá. É impressionante a postura do Murilo em tão pouco tempo, tão diferente também, né?
Muito legal. É que a gente, né, Letícia, a gente conheceu o Murilo dentro da faculdade, né? Ele trabalhava lá, fazia iniciação científica. Fazia iniciação científica lá com a gente. Ganhou o prêmio de iniciação científica com o Nivin Labs em 2012, eu acho. E deu essa guinada totalmente diferente. Muito legal. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Atendeu, Wagner, o seu pedido aí? Beleza. Gente, vamos para a parte de hoje, que é das entregas, dos planejamentos das equipes, para a gente organizar aí a nossa próxima fase. Quem está inscrito aí, vamos lá? Só comentar aqui que eu achei foda o que ele falou. Não teve um shift, né? Ele se empoderou pelo caminho que ele percorreu, né? Foi com as pedras que ele foi colhendo pelo caminho. É o que a gente está fazendo aqui. E eu queria destacar outro ponto, né, de não se apaixonar pela ideia e sim pelo problema, pelo propósito, pelo que você quer resolver e deixar as ideias irem mudando né, porque eu acho que é uma angústia muito grande de se desvencilhar daquela ideia inicial que a gente sempre acredita que é ela, né? Turismo. O drive que o diga.